Bom, vamos entrar agora no que é um invariante topológico razoavelmente importante, mas é que dá um pouquinho de trabalho para a gente conseguir chegar nele, mas o objetivo hoje é a gente definir ele e mostrar que ele é um invariante topológico. Depois a gente vai começar a usar isso como uma espécie de aplicação, mas isso a gente vai ver em outro dia. Então, qual que vai ser a primeira ideia? Você pega um espaço topológico X qualquer, né? Então, vamos pegar aqui um seu X, e aí eu vou ter um ponto especial nele, que eu vou destacar, vou chamar de x0. O que vai ser um laço em torno desse ponto x0? Um laço no ponto x0 é nada mais é que uma função contínua que faz esse caminhozinho. Ela dá uma volta e volta para ele. Então, formalmente, é uma função contínua que sai do intervalo 0, 1, é um caminho, né? Chega no seu x, só que ele tem a propriedade especial de que nas duas pontas ele é o seu x0. Ele pode até ter feito uma coisa que tipo passou por aqui no meio e depois acabou aqui de novo, tá? Não estou falando que nos outros pontos tem que ser diferente, inclusive ele pode ser constante, esse é um laço importante, constante igual a x0 o tempo todo. Então esse é um laço no ponto x0, né? Esse é o nome dele, né? Laço no ponto x0. Tá bom? Então é um tipo especial de caminho, é um caminho que começa e termina no mesmo lugar. O que agora a gente vai fazer? A gente vai usar o que a gente tinha antes, que é isso aqui é uma função contínua, a gente definiu o que é uma homotopia entre funções contínuas, então a gente poderia ter esse laço aqui, por exemplo, você tem aqui o seu ponto x0, e aí então você tem um laço aqui, e eu tenho agora esse outro laço aqui, e eu gostaria de deformar esse primeiro no segundo, do tipo fazer esse desenho. Esse desenho em geral a gente nem tenta fazer, a gente gosta de fazer umas coisas mais assim, né? Do tipo, você tem esse laço aqui que está aqui, e você tem um lacinho menor aqui embaixo, ou então você tem um laço que fica parado. É interessante quando você consegue ficar parado. Então a gente vai falar o quê? Que esses dois laços eles vão ser homotópicos se eles são homotópicos enquanto função. Tudo bem? Então, do tipo, vai ter aquela homotopia que vai fazer toda aquela coisa aqui no começo. Então, do tipo, você tem o f é o primeiro laço, o g é o segundo laço, você vai ter aquela função que vai fazer ela no começo, ela é a f, no final, ela é a g, tudo isso aqui, mas ela tem mais um detalhe. Ela tem, é importante que ela seja o que a gente fala que é a, essas duas homotopias elas vão ser como homotopia de caminhos, que é quando fixa essas duas extremidades. Eu acabei não definindo isso aqui, mas a gente vai usar só para laço, então vamos falar o que é. Esse ponto x0 não mexe. Então, em todo instante, se você pegar h de qualquer instante s que você pegar zero, é porque aqui esse é tempo e esse é tempo, depende de quem que você quer pensar, né? Mas isso aqui no vamos fazer assim, 0t, esse troço tem que ser sempre o seu x0 e o h de 1t. Lembre, isso aqui é o ponto inicial, isso aqui é o ponto final. Em particular, aqui no 0, isso aqui dá o f, isso aqui no g, isso aqui isso aqui dá o g, né? Isso aqui também tem que ser o seu x0. Ou seja, isso aqui para qualquer t que você pega no intervalo. No desenho, isso quer dizer que eu posso ir fazendo essa deformação, posso, tipo, isso aqui seria um caminho intermediário, isso aqui é outro caminho intermediário, mas o último ponto primeiro tem que ficar parado sempre naquele ali, tá? Não vale você andar com ele e depois voltar, ó, tipo, todos eles, em particular o que você pode pensar que é o jeito mais fácil é todas essas parciais aí no meio do caminho tem que continuar a ser um caminho, um laço sobre o x0. Tá? Não vale você deixar de ser um laço em volta do x0, né? Por exemplo, você teria um laço aqui em volta do x0, você quer acabar nesse aqui que é um laço do x0 e no meio do caminho você fez esse aqui que não é um laço até, mas é sobre outro ponto, não sobre esse aqui. Tudo bem? Então esse aqui vai ser a homotopia, tem que preservar esse ponto paradinho aí. Quando você tem isso, a anotação que a gente usa é aqui. Se o x0 estiver claro no contexto, você tira, mas é uma espécie de equivalência sobre esse ponto x0. Tem um ponto base aí que você vai usar. A classe eu vou denotar por, sei lá, você pode usar a anotação de classe que você quiser. Vou usar essa aqui, tudo bem? E aí o conjunto a gente costuma denotar assim. No caso aqui vai ser o π1 x x0, tá? O seu conjunto e o seu ponto base, que se eu mudar quem é o ponto, você tem outros laços a princípio. Tudo bem? Mais uma coisinha que dá para fazer aqui. Imagina que você tem, então aqui você tem o seu ponto x0 fixado,
E aí você tem esse laço aqui. Aí imagina que depois que você chegou aqui, você resolve continuar. Sua continuação pode ser simplesmente dar mais uma volta exatamente no mesmo caminho, tudo bem? Ou você pode fazer uma coisa assim, tipo fazer uma borboleta aqui, tipo fazer um laço, ou um segundo laço que não tem nada a ver com isso. Você percebe que na hora que você acaba isso, intuitivamente você tem um laço sobre x0, é um laço que vem, dá essa volta, passa pelo x0, vem, dá essa volta e para aqui de novo. A única diferença é que formalmente eu tenho uma função que foi do 0, 1 e depois eu tenho de novo uma função que vai do 0, 1. Então como é que você faz isso? Imagina que essa primeira foi representada por f, a segunda foi representada por g. Vamos usar uma notação assim, aqui vai ser. Então essa aqui é uma função que sai do 0, 1, essa aqui também é uma função que sai do 0, 1. Eu poderia usar uma notação f estrela g, quer dizer que eu estou concatenando essas duas, pensa isso aqui como está concatenando, que ela dependendo do tempo, né, ainda continua com esse t, no começo ela faz f de 2t, eu dou uma acelerada aqui, e na g eu dou uma acelerada também, como a gente já fez antes. Tá? Isso aqui obviamente está definido para 0 menor ou igual que t menor que meio, você pode pôr o meio aqui para cima, e essa aqui pode estar do meio menor que t menor ou igual que 1. Repara que no meio eu posso botar tanto aqui como aqui, porque o meio aqui é f1 e aqui é g1, que ambas são x0. Então essa função, se você tinha esse laço contínuo, esse aqui é contínuo, você continua tendo uma coisa contínua, você só e agora você ganhou uma função que sai do intervalo 0, 1. Você deu uma acelerada nela para elas poderem fazer essa volta inteira em tipo, intuitivamente você pensa assim, aqui eu demorei de 0 a 1 para fazer essa volta, aqui eu demorei de 0 a 1 para fazer essa volta, e agora eu fiz um jeito de concatenar que eu acelerei as duas. Aqui faço em meio tempo, então no total dá 1. Tá bom? Então você tem essa concatenação aí. Com essa operação e com a relação de equivalência que a gente fez, a gente consegue definir um grupo. Tudo bem? Então o nosso P1, o P1 que vai ser feito pelas classes de equivalência, isso forma um grupo. Tudo bem? Então, qual que vai ser o resultado? Você tem que você começa com seu espaço x, você tem esse seu x0 que é o seu ponto base, certo? Então você coloca lá. Você vai ter essa operação do P1 x x0 pelo P1 x x0. Pensando aqui então que eu não estou pegando o laço, estou pegando a classe dele, tá? Isso aqui é o conjunto das classes, eu não sei se antes eu tinha falado certo, mas então você está pegando uma classe aqui, de algum laço em volta do seu ponto. Eu vou fazer a operação, vou denotar por asterisco mesmo, tá bom? Pela outra operação, pelo outro laço, e você vai ter o que? Eu posso simplesmente pegar a classe da equivalência, a classe de equivalência do produto desses caras. Né? Aqui dentro eu estou fazendo aquele produto que a gente acabou de definir, e esse aqui eu estou definindo agora, só estou usando o mesmo símbolo. Tá? Primeira coisa que a gente deveria fazer é mostrar que isso aqui está bem definido. Tipo, se você pegar um cara que é. Lembra, isso aqui é a classe, então, tipo, isso aqui eu posso ter um outro laço homotópico a esse F, posso ter um outro laço homotópico a esse G, o resultado deveria ser homotópico a esse, mas isso aqui é bem parecido com coisas que a gente já feito antes, é só fazer a continha, você tem as equivalências aí, e isso aqui sai. Então, essa operação está bem definida. Beleza? Aí agora qual que é o detalhe mais interessante aqui? Se você tomar um pouquinho de cuidado, você consegue mostrar que essa operação aqui, ela na verdade deixa esse conjunto com uma estrutura de grupo. Tudo bem? Então, se é uma estrutura de grupo, o que você tem que ter? Na verdade é engraçado porque vai dar trabalho só uma condição, mas vamos só explicar aqui rapidinho o que é. Então você tem o seu ponto x0, tá bom? E aí você tem a classe dos seus laços em volta dele. Beleza? Que vai ser, qual que é a nossa operação nesse cara? Bom, se esse laço é homotópico ao outro, tudo bem, então peguei um representante, eu vou acrescentar, tem um segundo laço aqui embaixo, por exemplo. Então eu vou acrescentar a esse aqui, então aí eu tenho agora esse laço que dá essa volta aqui mais rápida e eu tomo a classe desse cara. O que seria o elemento neutro nessa coisa? O elemento neutro é o laço que é constante igual a x0. Você fica parado no seu ponto x0 em qualquer instante que você tem. Em geral, a gente acaba denotando assim por E, vindo do grupo, né? Do tipo, então isso aqui é esse cara, pensando, na verdade, é a classe dele, né? Do tipo, então você pega esse F, esse E é a classe dele para estar aqui dentro desse negócio.
qual que é a nossa operação? Você concatena caras. Uma vez que você tem esse aqui, o que é o desfazer? O que é o inverso nesse cara, né? Do tipo, se você tem um F, eu deveria ter, sei lá, quem que seria o inverso dele? Vamos denotar assim. Então seria alguém que na hora que você concatena com o F, isso aqui deveria dar o E na outra ordem a mesma coisa, certo? E aí você percebe que que é fazer isso? Você simplesmente pega o seu laço F e define o que seria o menos F, entre aspas, que seria o quê? Se você começou seu laço vindo daqui para cá, você faz o seu laço contrário vindo daqui para cá. É só você inverter o sentido do tempo que está rodando lá no seu tempo, no seu laço. Então, esse aí acho que tipo não dá muita bagunça, tá bom? Então você simplesmente faz. Por outro lado, tipo, se você quiser fazer esse menos f aqui, ele pode ser simplesmente baseado ele em f, né? Todo ponto isso aqui é uma anotação, tá? Então eu posso simplesmente falar que esse negócio é calculado num ponto x, isso aqui nada mais é que o f de 1 menos x. Fiz correr ao contrário, é o laço no sentido contrário. O único caso que dá um pouquinho mais de trabalho aqui, que você tem que fazer alguma conta, é mostrar que é associativo. Deixa eu só explicar qual é o problema e daí eu explico como resolver. É conta, mas assim, só explicar que tem um probleminha aqui para ser feito. O que a gente quer no grupo? A gente quer que, se você fizer f estrela... Vamos pôr os colchetes aqui. Eu gostaria que se eu fizesse isso aqui, né, por exemplo, vamos pôr parênteses aqui, isso aqui tem que ser igual, né, enquanto classe de equivalência, a f asterisco g asterisco h. Certo? Mas formalmente, o que é isso? Isso aqui é a classe do, pela definição que a gente fez, f estrela g estrela h, que aqui é colchete. Tá? É a classe desse cara. Enquanto que a classe desse aqui, né, a definição dele é... O que eu faço primeiro? É a classe do f estrela g estrela h. Tudo bem? Esquece agora os colchetes. Olha os caras que estão aqui dentro. Formalmente, o cara que está aqui dentro, eles não são iguais. Eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque, olha, lembra? Essa concatenação, a gente faz acelerar a função o tempo que ela gasta, certo? Então, tipo, a g sozinha, ela demora 1 para dar uma volta. Quando eu concateno a g com h, ela passa a demorar meio. A parte da g demora meio, certo? Então, essa aqui está demorando, ó, pensa assim, isso aqui está demorando meio e esse está demorando meio nessa parte. Na hora que eu concateno, então essa aqui passou a demorar meio, essa aqui passou a demorar um quarto e essa passou a demorar um quarto. Tudo bem? Olha o que aconteceu aqui desse lado. Essa passou a demorar meio, essa passou a demorar um quarto e essa passou a demorar um quarto. Repara que tá diferente, ó. A F aqui ocupa um quarto do tempo e aqui a F ocupa meio do tempo. Mas o que acontece é que se você tirar os colchetes desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, você consegue mostrar que elas são homotópicas. É só fazer a função que dá aquela acelerada, dá aquela diminuída em cada um dos passos e você consegue fazer. Na apostila está com todas as continhas feitas, mas eu acho que é mais fácil você entender só. Acho que é melhor você entender qual é o problema. Tá? A gente não tem esse negócio direto, não tem uma igualdade aqui, porque tipo, sem o colchete não tem a igualdade, as funções são distintas, mas a classe de equivalência delas é a mesma. Tá bom? E aí você tem que fazer isso aqui mostra a associativa. Lá na hora de mostrar a inversa tem um probleminha parecido, mas é menor que esse. Esse aqui é o maior problema, então a associativa é a que dá mais chatice aqui. Né? Então aí você passa a ter esse grupo fundamental. Tá? É claro que, tipo, para espaço, por exemplo, se você fizer no R2, por exemplo, e fizer em torno da origem, e você fizer um laço, por exemplo, vamos fazer esse laço aqui, vai? Estou fazendo em torno desse ponto aqui, especial. Esse laço, você consegue fazer ele deformar e virar o ponto, o laço constante igual a esse ponto aqui parado. Tudo bem? E aí você começa a ver que qualquer outro laço que você fizesse, você consegue contrair para esse. O que você está mostrando? Você está mostrando que esse grupo é trivial. Tudo bem? Todos os laços possíveis são homotópicos ao laço que é parado no ponto. Então, na verdade, isso é transitivo. Então, todo mundo é homotópico com todo mundo. Só tem um
uma classe, esse conjunto é unitário. Se você fizer o R2 menos a origem, vamos tirar a origem agora. E aí eu vou fazer no mesmo ponto que está lá, que eu nem falei quem é. Agora eu faço esse laço aqui, esse laço ele é contraível, assim, tipo, ele vira o laço constante em volta desse cara. Mas, se você começar com um laço que dá a volta aqui, certo? Deixou esse buraco lá no meio, intuitivamente você não consegue fazer, tipo, é meio visível que você não vai conseguir fazer isso. Do tipo, eu não vou conseguir contrair esse cara para fazer esse constante. Se eu botei esse buraco no meio, eu não consigo fazer isso. Tá bom? É intuitivo por enquanto, a gente vai gastar um bom tempo para conseguir mostrar que esse fato é verdadeiro, assim, formalmente. Tá bom? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, se você estivesse numa esfera e você faz um laço aqui em volta, fazer um laço até grande, assim, tipo, dê a volta no Polo Norte e Polo Sul, tá bom? Ou é o Equador, a linha do Equador. Eu consigo ir deformando ela para uma coisa menorzinha, 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 até que ficou só o polo. Qualquer laço que você começa, você consegue fazer isso. Mas, se você está no toro e você faz, por exemplo, se eu fizer um laço aqui, grande coisa, esse laço eu consigo encolher e eu tiro ele, certo? Mas, se você tiver um ponto aqui e você fizer esse laço aqui dar a volta aqui pelo meio, certo? Pode ver que você não consegue fazer uma deformação em volta dele. De novo, argumento intuitivo, você não consegue tirar esse cara. Então, o que a gente está vendo aqui? Intuitivamente, esse cara é o grupo trivial, esse cara é um grupo que não é trivial, e esse cara é um grupo que não é trivial. Aqui tem, inclusive, aqui você vai ver que tipo, tem dois tipos de não trivial a princípio, tudo bem? Tá? Tem outras coisas aqui envolvidas, mas a princípio você vai ver que tem dois caras, dois tipos de laço. Os laços que não dão a volta no ponto e, portanto, são contráteis, ou seja, são todos triviais em algum sentido, e os laços que dão a volta nesse ponto. Do tipo, passou em volta dele, já não vai conseguir mais contrair. Tudo bem? É que depois a gente vai ver que se ele der 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, você também não consegue mexer. Do tipo, eu posso fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Certo? Não precisa fazer ele igualzinho, né? Você pode ser uma coisa meio diferente, mas contanto que todos eles passem pelo cara. Tudo bem? Você vai ter isso. Aqui você tem duas figuras diferentes. Se você pegou nesse ponto, você pode fazer essa voltinha e você pode fazer essa voltinha. Você faz a volta no buraco desse jeito. Essa eu não consigo transformar na pontilhada, nem a pontilhada eu consigo transformar nessa. Uma das duas. São dois de fato diferentes. Aqui você tem meio que dois, o trivial e o não trivial. Aqui você tem o trivial, obviamente, e mais alguns não triviais aí. Então já muda um pouco de figura, mas isso dá um certo trabalho a gente conseguir fazer. Tá bom? Então aguarda aí, vamos fazer isso aí daqui a pouco, estou adiantando. O que a gente vai usar aqui? Eu vou usar só, é uma notação do tipo, quando eu usar que é o f de x e um x0, tá vendo? Eu tenho um ponto destacado e eu vou falar que eu tenho um y e um y0, eu estou falando que é uma função, às vezes eu vou falar que é contínua, não sei o que, isso aqui a gente chama de espaço com ponto base, é um nome fresco para isso, mas vou falar que pode ser uma função contínua ou sei lá o que. A única coisa que eu estou me restringindo é que eu estou deixando implícito nessa notação que a imagem do x0 é o y0. Tá? Ele vai levar os pontos daqui onde ele quiser lá, mas o x0 tem que ser levado no y0. Tá? Então esse ponto destacado está sendo levado no outro ponto destacado. Tudo bem? E aí a gente vai pedir que a gente vai falar que esses dois caras são homotopicamente equivalentes, e aqui que vai ser o que vai dar algum trabalhinho ali. O que você vai precisar? A gente vai precisar que existam, né? Então eles vão ser homotopicamente equivalentes. Se existir uma f que sai do x, x0, leva no y, y0, ou seja, ela está fazendo isso aqui, então uma função contínua que faz isso. Você vai precisar de uma g que ela sai do y e com y0, sai do x, sai do y com y0, chega no x com o x0. Tudo bem? Então, função contínua que faz essa aqui. Então, existem essas duas contínuas. Daí eu vou pedir a mesma coisa que a gente tinha antes, que é f bola g. Isso aqui, ó, tá saindo do y e depois sai do y, chega no x e aí do x volta para o y. Então isso aqui vai ser equivalente à identidade no y. Só que eu quero pôr uma marquinha aqui embaixo, ó.
vamos pôr uma coisa, já que aqui ficou y, eu vou deixar um y0 aqui, daqui a pouco eu explico esse troço. E eu vou precisar da outra também, g bola f. Por analogia, você já vê que ela é a identidade x, né? Ela tem que ser equivalente. Aqui a gente estava usando notação assim, né? Deixa eu deixar a notação que estava antes. E aqui não é. Nossa, ficou tudo errado. Vou apagar aqui. Aqui eu ponho a identidade em y, que é a x, e aqui eu vou pôr um x0. O que é isso aqui? Antes a gente tinha essa notação, quer dizer, essa função é homotópica a essa função é homotópica a essa aqui. Agora eu vou pedir que é uma homotopia, mas o ponto y0 vai ficar, nesse caso dessa aqui, vai ficar travado, certo? Do tipo, o ponto aqui você vai ter, porque é o laço, certo? Do tipo que você está fazendo. Então, desculpa. Todos os momentos que você estava caindo naquele y0, ela tem que ficar parado onde estava indo. Então, tipo, aqui a g ela leva o y0 no y0, do tipo, ela vai para lá e volta para cá, então o y0 não é para ser mexido dos dois lados, mesmo nos instantes intermediários. Tá bom? Mesma coisa aqui, o ponto x0, ele começou indo nele mesmo, certo? Que a f já fazia isso, o f composta com a g já fazia isso, e a identidade obviamente já faz isso. Mas eu quero que em todos os instantes intermediários o x0 fique caindo no x0, não posso passear com ele. Tá? Então, no meio do caminho tem que ser funções. Pensa assim, no meio do caminho você tem que funções desse tipo. Então, só que lá vai ser de x0, x0, pensando as identidades como sendo identidade num conjunto A, em um Azinho, ela vai ser saindo de um Azão, Azinho, chegando no Azão, Azinho, do tipo, ela não pode variar esse ponto aí do meio, tá bom? Tendo isso, aí agora a gente já está quase acabando, a gente já tem quase todos os ingredientes bonitinhos. Imagina agora que você tem uma função x0 que chega num y0 contínua. Tudo bem? Se você tiver uma função contínua, ela vai induzir um homomorfismo. Então, induz homomorfismo. Não falei errado, não é um homeomorfismo, porque agora vai ser no grupo. Então, vai ser um homomorfismo que eu vou denotar por f sharp, que às vezes o pessoal fala, ou f sustenido, ou o que você quiser, que vai sair do π1 x0 e vai chegar no π1 y0. Tá bom? Então ela induz lembre, isso aqui agora tem uma estrutura de grupo, então isso aqui vai funcionar. Qual que vai ser a sua função? Imagina o seguinte, então o que você tem que fazer? Eu tenho que pegar, se você tem um laço aqui, vamos chamar esse laço de G. Então o laço bom, é a classe dele, né? Mas você teria um laço G que sai, desculpa, do intervalo 0, 1 e chega no x, e que ele começa, o g de 0 é x0 e o g de 1 também é x0, certo? É um laço em volta desse cara. Eu tenho que pego a classe dele, isso aqui é um elemento desse lado. Eu tenho que levar ele num laço do outro lado. Qual é o laço que eu vou fazer ele do outro lado? Esse g carregado do outro lado vai ser simplesmente o que você espera fazer. Você pega a f, aplica na g. Certo? Na hora que você pega a f e aplica na g, aqui você tinha um caminhozinho desse lado no x, agora você tem um caminhozinho lá no y. Aqui estava em torno do seu x0, aqui está em torno do seu y0. Tudo bem? Então, fazer isso dá certo. O que quer dizer dar certo? Pelo menos eu saí daqui e levei lá, né? Eu peguei um laço qualquer aqui. Bom, obviamente, na hora que você chegar lá, você vai tomar a classe desse cara. Certo? Porque tem que tomar a classe disso aí. Você tem que mostrar que ela está bem definida e você tem que mostrar que ela é associativa. Associativa não, que ela preserva o produto. Então, a operação que você tem no grupo. Então, o que você tem que mostrar é que f da classe de um G vezes a classe de um H, do jeito que a gente tinha definido antes, isso aqui dá a mesma coisa que você fazer f
primeiro da classe dessa G e concatenar lá na imagem com a f, isso aqui, do seu h. Tá bom? E dá certo. É uma continha aqui de novo, simples, está feita lá. Você consegue fazer isso. Tá bom? Então, sempre que você tiver uma função. Você vai usar a continuidade para mostrar aqui esse pedaço. Tá bom? Bom, você usa a continuidade para mostrar que isso aqui está bem definido, né? Porque senão essa coisa não seria contínua, então a classe dela não está aqui dentro. Não dá nem para definir. Tá bom? Então, você consegue fazer isso. E quais são as coisas que você consegue tirar disso aqui? Vamos deixar marcado essa proposição, que essa proposição é um pouquinho técnica, você tem que fazer umas continhas para resolver ela, mas nada muito chato. Na verdade, várias delas é só uma coisa do tipo, para, olha e fala, é verdade, só está escrito de um jeito esquisito. Se você começar com a identidade no seu espaço X e tomar o sharp dela, né, do tipo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma função contínua que sai do x em x, então ele deveria ser uma função deveria ser um homomorfismo do π1 de x no π1 de x, certo? Em qualquer ponto que você pega, porque a identidade ela é uma operação que preserva o ponto de qualquer um. Então isso aqui vai dar a identidade de fato no seu. Escrevi errado. A identidade do seu conjunto π1 x x0, qualquer x0 que você fixe. Tá? Isso aqui é um homomorfismo, né? Tipo, agora pensando aqui do tipo desse lado, como sendo um homomorfismo que leva todo mundo do grupo no próprio elemento do grupo. E aí que dá certinho. Tá? Isso aqui é imediato, é só você escrever o que quer dizer cada uma dessas coisas. O item B imagina agora que você tem duas funções e que as duas saem dos lugares certos. Né? Então, x0 chega no y0. As duas são contínuas e você tem que elas são equivalentes uma à outra com relação a x0. Então, do tipo, elas têm uma homotopia que faz que saindo de uma com relação à outra, mas o x0 é preservado. Tudo bem? O x0 não se mexe no meio do caminho. Então, do tipo, o que eu quero dizer com isso? É porque aqui agora chega no y0. Então, no começo, essa função levou o x0 no y0 e todos os caminhos no meio do caminho vão ter que ir para o y0 lá do outro lado. Se você tiver isso, então se você tem essas e elas são equivalentes, isso aqui implica que os sharps delas são iguais. O homomorfismo induzido pelas duas é o mesmo. Então, a menos de homotopia, os homomorfismos são a mesma coisa. Isso vai ser útil daqui a pouquinho. E o item C é basicamente que você consegue fazer isso aqui. Ó, nas condições que estão... bom, vamos escrever melhor. Você tem uma f que sai de um x0, chega num y0. Aí você tem a g que sai do y0 e chega num terceiro, z0. Tá? Aí agora você tem que... Ok. O g bola f. Eu posso compor essas duas funções e daí tomar o homomorfismo induzido. Isso aqui dá a mesma coisa que fazer primeiro os homomorfismos induzidos. Então eu faço assim. Repara que isso aqui não altera a ordem, isso aqui eu posso fazer. Essa composição faz sentido, né? Sai dos lugares certos. E está chegando no mesmo lugar que essa aqui. E aí você faz, ela dá de fato igual. Tá bom? Juntando tudo isso aqui, aí a gente agora consegue fazer o que é o que eu falei lá no começo. O seguinte, se você tiver... Vamos escrever isso aqui bonitinho. Isso aqui é só juntar os itens que eu fiz no item anterior, tá bom? Se você tiver que o x0 e y0 são homotopicamente equivalentes, então o π1 do x0 e o π1 do y0 são isomórficos.
é só trabalhar com, com as coisas que a gente tinha no resultado anterior, você tem esse. Ou seja, se você tem que eles são homotopicamente equivalentes, cuidado que aqui tem o ponto base, que você não pode mexer. Se você tem esses caras, os grupos são equivalentes. Repara que se você tivesse um homeomorfismo daqui para cá, você tem que ele é homotopicamente equivalente. Então, isso aqui te dá como corolário que se você tiver dois espaços cujos grupos não são isomorfos, eles não podem ser homeomorfos. Então, se você calcular quem é o grupo de um espaço e calculou quem que é o grupo de um outro espaço, e você tiver que eles não eram isomorfos entre si, os dois espaços originais não são homeomorfos. Essa aqui é uma consequência que sai direto desse cara aqui. Tá bom? Então aí na próxima a gente vai começar a ver mais ou menos que técnica que você consegue fazer para tentar resolver quem é o grupo de um espaço específico. A gente vai trabalhar com essa conferência, daí a gente vai discutir mais um pouquinho sobre essas coisas. Tá bom? Então é isso por enquanto.